Você acredita que fomos realmente os únicos a viver no mundo? Porque, por muito tempo, só nos ensinaram uma coisa sobre a origem da civilização. De acordo com a história convencional, dizem que por quase 200 mil anos, os seres humanos eram apenas simples caçadores-coletores. Mudando de lugar, caçando, vivendo dia após dia sem grandes cidades, sem tecnologia avançada e sem uma civilização organizada. Depois, de repente, tudo mudou. Por volta de 10.000 a.C., parece que houve uma virada repentina em todo o mundo, e após isso dizem que foi aí que começou a agricultura. Aqui foram construídas as primeiras cidades. Aqui surgiu a escrita, a engenharia e os grandes monumentos de pedra que podem ser vistos em diferentes partes da Terra. Isso é o que a arqueologia convencional chama de início da civilização. Mas e se estivermos entendendo errado? E se isso não for realmente o começo? E se for apenas a segunda chance da humanidade? E se as primeiras civilizações que conhecemos não forem realmente as primeiras civilizações? E se eles fossem apenas sobreviventes que reconstruíram o mundo depois que uma civilização mais antiga foi apagada? Uma civilização tão antiga e tão destruída que quase não restaram evidências claras. Com o tempo, ela foi coberta por terra, lama, pedras e camadas de sedimento. E só agora está sendo redescoberta, algo compreendido pela ciência moderna. Na verdade, essa catástrofe tem um nome e os cientistas a chamam de Younger Dryas. E quando você entende o que realmente aconteceu há cerca de 12.800 anos, você começa a questionar se toda a linha do tempo da história humana está realmente correta. Mas antes de falarmos sobre a própria catástrofe, precisamos primeiro olhar para o que possivelmente existia antes que ela acontecesse. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. De acordo com a arqueologia tradicional, as pessoas antes de 10.000 a.C. eram consideradas simples. Dizem que não havia cidades permanentes, não havia engenharia avançada, não havia grandes sociedades organizadas. A humanidade era apenas nômade naquela época, vivia separada e levava uma vida simples. E por muito tempo, isso parecia ser apoiado pelas evidências, porque realmente ninguém tinha encontrado nada diferente. Mas à medida que a pesquisa da ciência moderna avança, algumas coisas começaram a desafiar as antigas crenças. Uma das maiores perguntas é esta: se os humanos modernos existem há tanto tempo, por que o progresso pareceu tão lento durante um período tão longo? De acordo com estudos genéticos, os humanos anatomicamente modernos estão na Terra há pelo menos 300 mil anos. Isso significa que os humanos já tinham cérebros modernos naquela época. Tinham capacidade de pensar, criar sistemas, se organizar e inovar. Na verdade, o cérebro deles naquela época era quase igual ao nosso hoje. Então, a pergunta é: o que aconteceu durante quase 290 mil anos antes do início da civilização? Porque pense nisso. Desde ferramentas simples até smartphones, internet e tecnologia espacial, a humanidade levou apenas cerca de 12 mil anos para chegar até aqui. Mas antes disso, quase nada aconteceu durante um período muito longo. Não havia cidades permanentes, não havia sistemas organizados de conhecimento, não havia grandes estruturas, era como simplesmente andar e esperar por milhares de anos. Para muitos pesquisadores, parece que há algo errado nessa história. É aqui que surge uma possibilidade ainda mais surpreendente. E se aconteceu algo que literalmente reiniciou a civilização? Em 2007, um grupo de 26 pesquisadores de 9 países e instituições diferentes publicou um estudo controverso, mas muito importante, no Proceedings of the National Academy of Sciences. Eles descobriram algo estranho, uma camada fina, mas escura, de sedimento que aparece em diferentes partes do mundo. Não só em um país, não só em um continente, mas na América do Norte, Europa, Oriente Médio e Ásia Central. E o mais surpreendente, essa camada tem exatamente a mesma idade. Tudo aponta para a mesma época, cerca de 12.800 anos atrás. E quando eles estudaram o que havia dentro dessa camada, foi aí que a conversa começou a ficar séria. Porque o que eles encontraram não era solo comum, eles encontraram nanodiamantes. Diamantes muito pequenos que não se formam facilmente em condições normais. Segundo os cientistas, eles só se formam quando há uma pressão e calor extremos.
Aquele tipo de pressão que normalmente acontece quando algo muito grande colide com a Terra em altíssima velocidade, como um asteroide ou cometa. Além disso, eles também encontraram elementos do grupo da platina, como irídio e platina. E o problema é que esses metais são extremamente raros na superfície da Terra, mas eles são normalmente encontrados em asteroides e outros objetos vindos do espaço sideral. Por isso, para alguns pesquisadores, surgiu uma possibilidade assustadora. E se um impacto cósmico tivesse atingido a Terra no passado? E se esse impacto tivesse sido a causa de uma das maiores catástrofes da história da humanidade? Porque se isso for verdade, é possível que uma civilização inteira tenha sido apagada antes mesmo da história que conhecemos hoje começar. Além disso, o que foi descoberto na camada limite do Dryas recente tornou tudo ainda mais preocupante. Porque não foram apenas sedimentos estranhos que os cientistas encontraram, alguns dos materiais dentro dessa camada são quase 100 vezes mais abundantes do que no solo normal ao redor. E foi aí que a conversa começou a ficar séria. Eles encontraram o que chamam de esférulas, pequenas como contas de vidro que só se formam quando a rocha derrete repentinamente devido ao calor extremo e depois endurece rapidamente enquanto ainda está no ar. E de acordo com os pesquisadores, esse tipo de material normalmente só é criado em explosões nucleares. Eventos de impacto extremo ou explosões com destruição quase igual à de uma bomba nuclear. Mas não termina aí. Outra das descobertas mais surpreendentes deles foi a enorme quantidade de fuligem ou cinzas ricas em carbono. E não foi apenas um incêndio comum. A análise indica que a fuligem corresponde a incêndios florestais de grande escala, possivelmente ocorrendo ao mesmo tempo em várias partes do mundo. É como se continentes inteiros estivessem queimando quase ao mesmo tempo. E tudo isso apareceu em uma única camada geológica. Os cientistas agora chamam essa camada de limite do Dryas recente ou IDB. E enquanto os pesquisadores seguiam essa camada em diferentes partes da Terra, eles chegaram a uma conclusão assustadora. Isso pode ser evidência de um desastre cósmico tão grande que faz com que a maioria dos desastres naturais que conhecemos na história moderna pareçam pequenos problemas. Mas é aqui que a teoria fica ainda mais surpreendente. Porque, de acordo com alguns pesquisadores, esse evento não mudou apenas o clima. Dizem que isso não matou apenas os animais gigantes da Era do Gelo, como os mamutes, mastodontes e as preguiças gigantes. É possível que isso tenha destruído algo ainda maior, possivelmente a própria civilização, ou pelo menos uma versão mais avançada da humanidade, antes mesmo de 12.800 a.C. E é aqui que entra o chamado Younger Dryas. De acordo com essa teoria, um grande cometa entrou na atmosfera da Terra há cerca de 12.800 anos. É possível que isso esteja ligado ao que hoje chamamos de cometa NK, ou talvez seja parte de um objeto celeste muito maior que se fragmentou enquanto se aproximava da Terra. Em vez de um único impacto, é possível que vários fragmentos tenham caído simultaneamente no planeta. E acredita-se que os maiores pedaços atingiram o manto de gelo Laurentide, uma enorme camada de gelo que antes cobria grande parte da América do Norte. Para os cientistas, o nível de catástrofe é diferente quando um cometa atinge o gelo, porque se atingisse apenas rocha, já seria catastrófico. Mas se for uma camada de gelo com 2 milhas de espessura que for atingida, é ainda pior. O gelo funciona como um amplificador gigante. Com o impacto extremo, grande quantidade de água e gelo evaporou na hora, e o vapor superaquecido que se formou possivelmente circulou por todo o planeta em um curto período de tempo. Ao mesmo tempo, milhões de quilômetros cúbicos de gelo derreteram rapidamente e foram empurrados para longe. E por causa disso, formaram-se enormes paredes de água que avançaram em várias direções. Ondas que possivelmente chegavam a centenas de pés de altura, como tsunamis gigantes que poderiam apagar qualquer coisa em seu caminho. Há outra evidência estranha que foi debatida por geólogos por muito tempo. No estado de Washington há um lugar conhecido como Channeled Scablands. Quando você vê isso de cima, parece que um gigante raspou o solo com uma faca enorme. É cheio de canais profundos e padrões estranhos que não podem ser explicados apenas pela erosão normal. Por muitas décadas, os cientistas discutiram sobre como isso se formou, até que, eventualmente, chegaram a uma conclusão. Segundo a geologia moderna, isso pode ter sido causado por enormes inundações.
A partir do colapso do lago glacial Missoula, ocorreram inundações enormes, quase como cenas tiradas da Bíblia. Mas segundo a teoria do Younger Dryas, e se não tivesse acontecido apenas uma ou duas inundações? E se quase toda a camada de gelo do norte tivesse sido afetada ao mesmo tempo? Porque, enquanto a imensa geleira derretia, a água corria em direção às bacias oceânicas. E, de acordo com os registros geológicos, o nível do mar subiu rapidamente naquela época. Isso significa que muitas áreas costeiras que foram habitadas por pessoas durante milhares de anos acabaram sendo completamente submersas pelo mar. E depois da enchente veio o fogo. Segundo pesquisadores, a onda de choque dos impactos pode ter deixado o ar extremamente quente. Alguns princípios de engenharia permanecem os mesmos. Os alinhamentos astronômicos são os mesmos, e, em muitos casos, as técnicas de construção são quase idênticas. Blocos de pedra enormes, ângulos perfeitos, medidas precisas, estruturas sobre as quais até hoje ainda se discute como realmente foram construídas. Porque até mesmo alguns engenheiros modernos admitem que é difícil explicar como algumas dessas coisas foram feitas usando apenas ferramentas primitivas. O mesmo aconteceu na agricultura. De acordo com a história tradicional, o desenvolvimento disso deveria ter sido lento, tipo tentativa e erro. Experimentos graduais, desde a simples coleta até a agricultura. Mas, nos registros arqueológicos, parece que não foi isso que aconteceu. Em muitas civilizações antigas, a agricultura organizada simplesmente surge de repente. Já há várias culturas e sistemas de irrigação logo no início. Parece que eles sabiam o que faziam desde o começo. Fica ainda mais estranho pela perspectiva da astronomia. Porque, para construir estruturas perfeitamente alinhadas com as estrelas e os ciclos celestes, você precisa de um longo período de observação. Você não aprende isso em apenas uma geração. São necessários séculos de observação dos movimentos do céu, mas nas camadas mais antigas das civilizações antigas, esse tipo de conhecimento simplesmente aparece como se já estivesse totalmente desenvolvido. E para alguns pesquisadores há uma explicação simples para isso. A humanidade não ficou de repente inteligente depois de 10.000 a.C., mas é possível que já existisse conhecimento naquela época, e o que aconteceu foi que alguns sobreviveram. É possível que aqueles que fundaram Sumer, Egito, Vale do Indo e outras civilizações antigas não tenham começado do zero. É possível que eles estivessem usando fragmentos remanescentes de um conhecimento mais antigo. Conhecimento de um mundo que terminou durante a catástrofe do Younger Dryas. E se você quiser ver um lugar que possivelmente foi construído por pessoas que sabiam que o fim de sua era estava chegando, há um nome que aparece repetidamente: Göbekli Tepe. Ele está localizado no sudeste da Turquia e é uma das descobertas arqueológicas mais misteriosas da história moderna. Porque, de acordo com os pesquisadores, esse lugar não foi simplesmente abandonado, também não foi simplesmente destruído. Ele foi enterrado intencionalmente pelas pessoas que o construíram, que fizeram questão de cobri-lo. Parece que queriam esconder ou proteger algo. E o mais surpreendente é que isso aconteceu por volta de 10.000 a.C., quase ao mesmo tempo do fim do Younger Dryas. Para muitos pesquisadores, esse não é um comportamento normal para uma sociedade primitiva. Não é simplesmente um templo que foi usado e depois abandonado. Parece mais obra de uma civilização que sabia que uma grande mudança estava por vir. E é possível que eles soubessem que o mundo na superfície não foi salvo. Por isso, colocaram seu conhecimento na pedra, enterraram-no debaixo da terra, e esperaram que talvez alguém encontrasse isso algum dia no futuro. E depois de milhares de anos, alguém realmente encontrou. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt começou a escavar o local. O que ele descobriu bagunçou de vez a cronologia oficial da civilização humana. Porque a parte mais antiga e mais profunda de Göbekli Tepe também é a mais avançada. As estruturas mais antigas são as maiores, mais precisas, mais complexas e as mais avançadas em astronomia. Enquanto as estruturas mais recentes, construídas depois, são menores, mais simples e feitas de forma mais rudimentar. E isso é o oposto do desenvolvimento normal de uma civilização. Porque, com o passar do tempo, a engenharia deveria melhorar. As estruturas deveriam ser mais avançadas, não regredir. Por isso, de acordo com alguns pesquisadores, é possível que os construtores seguintes já não compreendessem totalmente o conhecimento original.
É como se eles estivessem apenas tentando imitar o design mais antigo que já não compreendiam totalmente. É como se algumas peças do conhecimento fossem se perdendo com o passar do tempo. Os enormes pilares em forma de T em Göbekli Tepe têm entalhes de animais, símbolos e padrões geométricos. E por muitas décadas, pesquisadores têm tentado decifrá-los. Alguns acreditam que pode haver informações astronômicas escondidas ali, possivelmente mapas estelares, trajetórias de cometas ou registros de um evento cósmico. Um dos pilares mais discutidos é a chamada Pedra do Abutre. De acordo com alguns estudos, parece mostrar um alinhamento específico do céu. E dizem que isso não é apenas um simples palpite. Foi feita uma análise estatística onde os símbolos esculpidos foram comparados com as posições reais das estrelas na antiguidade. E de acordo com o resultado, há uma forte correspondência com o céu noturno por volta de 10.950 a.C., quase na época em que começou a riqueza, ocorreu a catástrofe do Younger Dryas. Para alguns pesquisadores, há uma possibilidade assustadora nisso. E se eles soubessem o que aconteceu? E se eles tivessem construído tudo isso como um aviso? Porque eles sabiam que a maior parte do conhecimento do seu mundo seria perdida em fogo, inundações e caos. E é aqui que a conversa fica ainda mais estranha. Porque existe um padrão que aparece repetidamente em quase todas as civilizações antigas da Terra. Os mitos do dilúvio não são apenas histórias simples sobre enchentes, histórias sobre catástrofes que destruíram o mundo. Um grande dilúvio que destruiu o antigo mundo e forçou os sobreviventes a recomeçarem do zero. Os antigos sumérios têm uma história sobre Utnapishtim e Ziusudra. Os hebreus têm uma história sobre Noé. Os gregos têm uma história sobre Deucalião. Os hindus têm uma história sobre Manu. Até mesmo os astecas acreditam em diferentes eras do mundo que foram repetidamente destruídas por catástrofes. Em muitas versões dessas histórias, o mundo anterior foi submerso por um grande dilúvio, e o mais surpreendente é que isso não ocorre só no Oriente Médio ou Europa. Existem histórias semelhantes também entre os povos indígenas da América do Norte, América do Sul, Polinésia, Austrália e África subsaariana. Parece que uma memória foi repetidamente transmitida a várias civilizações, não é? Acadêmicos tradicionais geralmente dizem que isso é só coincidência. Eles dizem que é normal as pessoas criarem mitos sobre inundações porque isso realmente é comum. Mas para alguns pesquisadores, o problema não é tão simples assim. Porque quando você estuda mais a fundo os detalhes dessas antigas histórias de dilúvio, existem semelhanças que são difíceis de explicar como sendo apenas coincidência. Porque quando você lê atentamente os antigos mitos do dilúvio de diferentes civilizações, você percebe que eles não estão descrevendo uma enchente comum. Não é simplesmente o transbordamento de um rio, não é uma tempestade, nem uma inundação sazonal. O que eles repetidamente contam é como se fosse o próprio fim do mundo, como se o céu tivesse se aberto. Há fogo caindo do céu, o sol escureceu, a terra tremeu e o mar engoliu as costas e cidades inteiras. E em quase todas as versões dessas histórias, há algo que sempre é mencionado. Existia um mundo anterior à catástrofe, uma era mais antiga, uma era dourada. Uma época em que havia uma civilização mais avançada, antes de ser completamente apagada em um curto período de tempo. Nos registros sumérios antigos, há uma história sobre o que eles chamam de mundo antediluviano. Isso significa o mundo antes do grande dilúvio. Segundo suas histórias, reis governaram por dezenas de milhares de anos e possuíam vasto conhecimento. Existia uma civilização avançada. E segundo suas crenças, esse conhecimento foi dado diretamente pelos deuses que apareceram de repente e ensinaram à humanidade astronomia, engenharia, agricultura e outros fundamentos da civilização. Enquanto isso, Platão escreveu sobre Atlântida, e segundo Platão, não era apenas uma simples ilha de fantasia. Ele a descreveu como uma civilização organizada e avançada que de repente afundou no mar após uma catástrofe enorme. E o mais surpreendente, segundo Platão, isso aconteceu cerca de 9.000 anos antes de sua época. E se calcularmos isso, encaixa quase exatamente na linha do tempo do Younger Dryas. Segundo Platão, ele teria obtido essa informação de sacerdotes egípcios, e os sacerdotes teriam dito a ele que a civilização na Terra já foi destruída e ressurgiu várias vezes. Segundo eles, os gregos e outras civilizações são apenas o reinício mais recente da humanidade.
E como as catástrofes se repetiram no passado, as memórias das civilizações mais antigas acabaram se perdendo com o passar do tempo. Dizem que os próprios sacerdotes egípcios preservaram alguns dos registros mais antigos. Para muitos pesquisadores, é difícil acreditar que seja apenas coincidência o fato de tantas culturas ao redor do mundo terem quase a mesma memória de um dilúvio que acabou com o mundo. Porque tradições orais tão amplas e tão antigas como essas não surgem do nada. Normalmente existe um acontecimento real por trás delas. Com o passar do tempo, só vão sendo acrescentados mitos, deuses e lendas sobrenaturais, porque naquela época as pessoas ainda não tinham uma linguagem científica para descrever o que viram. Mas mesmo que os detalhes sejam diferentes, o evento central que eles descrevem é o mesmo: fogo vindo do céu, inundações em grande escala, a queda do antigo mundo e sobreviventes tentando reconstruir a civilização, usando os fragmentos de conhecimento que restaram. E para alguns pesquisadores, isso corresponde exatamente ao evento de impacto do Younger Dryas. Mas é aqui que a conversa fica mais controversa. Porque, à medida que mais descobertas vão surgindo, existem evidências que parecem não se encaixar na linha do tempo oficial da história. Existem estruturas avançadas, ferramentas e sinais de conhecimento sofisticado que continuam sendo encontrados sob camadas de sedimentos onde supostamente eles não deveriam estar. Um dos exemplos mais famosos disso é a grande esfinge de Gizé. Quando você olha para o corpo da esfinge, há padrões claros de erosão que, segundo alguns geólogos, foram causados por chuvas fortes e prolongadas. E aí está o problema. Como o Egito tem sido um deserto por milhares de anos, não há chuva suficiente lá para causar esse tipo de erosão. De acordo com o geólogo Robert Schoch, a erosão na esfinge corresponde mais a uma época em que o clima do norte da África era mais úmido. E de acordo com alguns estudos climáticos, um dos últimos períodos em que houve esse tipo de chuva intensa na região foi durante o período Younger Dryas, porque após o possível impacto cósmico, os padrões climáticos mudaram temporariamente em várias partes da Terra. De acordo com Robert Schoch, é possível que a construção original da esfinge seja ainda mais antiga do que a linha do tempo oficial. Pode estar entre 10.000 e 12.000 a.C. E se isso for verdade, a esfinge é mais antiga do que a história aceita da civilização egípcia. A outra descoberta estranha debaixo d'água perto da Índia. No Golfo de Cambai, há varreduras de sonar que mostraram o que parecem ser estruturas subaquáticas semelhantes a uma cidade submersa. Ela está localizada a aproximadamente 30 a 40 quilômetros da linha costeira atual e fica sob quase 40 metros de água. O detalhe importante aqui é que, durante o período Younger Dryas, os níveis do mar da Terra eram mais baixos. Isso significa que aquela área era terra seca naquela época. Se há estruturas lá, podem ter sido construídas antes do mar subir após o derretimento das grandes camadas de gelo. No Japão, perto do monumento de Yonaguni, existem enormes formações de pedra debaixo d'água. E, de acordo com alguns pesquisadores, durante o período do Younger Dryas, aquela área ainda estava acima do nível da água. Na América do Norte, há sítios arqueológicos encontrados sob sedimentos de inundação que, segundo dizem, estão ligados a episódios de degelo do Younger Dryas. E o mais surpreendente é que há artefatos e sinais de atividade humana em camadas que, de acordo com a linha do tempo aceita, não deveriam ter pessoas ali ainda. Há marcas de ferramentas em ossos de animais, existem sítios antigos de ocupação, e há evidências que parecem mostrar que os humanos estão nas Américas há mais tempo do que se acreditava anteriormente. Para alguns pesquisadores, dizem que só há duas possíveis conclusões aqui. Ou a linha do tempo oficial da chegada dos humanos às Américas está errada, ou houve uma catástrofe enorme que literalmente resetou e cobriu grande parte dos registros arqueológicos. Segundo a teoria do Younger Dryas, não só os humanos foram destruídos por esse evento, isso também cobriu as evidências. Metros de lama, sedimentos, detritos de enchente e material ejetado pelo impacto possivelmente enterraram os sítios antigos. Por isso, é possível que as camadas chamadas de primeiras civilizações não sejam de fato as mais antigas. Talvez elas sejam apenas as partes mais altas que não foram totalmente enterradas, enquanto as evidências mais antigas ainda estão enterradas mais profundamente embaixo. Por muitos anos, a hipótese do impacto do Younger Dryas foi considerada apenas uma ciência marginal. Muitos arqueólogos e geólogos tradicionais se opuseram a isso. Existem debates sobre os métodos de datação, as evidências
e a interpretação dos dados. Mas, com o passar do tempo, cada vez mais evidências de apoio estão surgindo. Em 2018, houve um estudo no Journal of Geology feito por Volbach e outros pesquisadores que analisaram amostras de 23 sítios em 4 continentes, e eles descobriram as mesmas coisas na camada LAIDB. Há anomalias do grupo da platina, nanodiamantes, microesférulas e depósitos de fuligem que indicam incêndios em escala continental que possivelmente aconteceram ao mesmo tempo. E de acordo com a conclusão deles, há fortes evidências que apoiam a possibilidade de um impacto cósmico ou um grande evento de explosão aérea no início do período Younger Dryas. Depois, em 2019, houve outro estudo publicado em relatórios científicos sobre a cratera Hiawatha, uma enorme cratera de impacto descoberta em 2015 sob a camada de gelo da Groenlândia. A idade exata dela ainda está sendo debatida, mas há uma coisa que é clara: a cratera provou que impactos cósmicos gigantes são possíveis e realmente acontecem sobre grandes camadas de gelo. Isso não é apenas uma teoria simples, isso já aconteceu antes na Terra. E à medida que as pesquisas sobre o Younger Dryas avançam, mais descobertas difíceis de explicar usando a linha do tempo tradicional da história continuam surgindo. Em 2022, uma pesquisa da Universidade da Carolina do Sul analisou um antigo sítio arqueológico na Síria chamado Abu Huraira. Essa é uma das primeiras comunidades agrícolas conhecidas no mundo. E quando os pesquisadores estudaram a camada limite do Younger Dryas nesse local, eles encontraram algo estranho. Havia anomalias de platina, materiais incomuns, por assim dizer. Isso também foi comentado em outros locais do EQDB em diferentes partes da Terra. Mas há outro detalhe ainda mais surpreendente. De acordo com as descobertas deles, parece que toda a vila foi atingida por um evento de calor extremo no início do período Younger Dryas, e não foi um incêndio comum. Também não foi um vulcão, porque, segundo a análise, o barro e outros materiais de construção em todo o local derreteram ao mesmo tempo. Isso significa que uma temperatura extremamente alta atingiu o local em um curto período de tempo. Para alguns pesquisadores, é possível que Abu Huraira tenha sido atingida por um dos fragmentos do evento de impacto do Younger Dryas. E se houve sobreviventes lá, é possível que eles tenham visto literalmente o mundo deles pegar fogo em apenas um dia. Mas mesmo com o aumento dessas descobertas, a arqueologia tradicional ainda muda lentamente. E segundo alguns pesquisadores, há um motivo para isso. Pois durante muitas décadas todo o sistema acadêmico tem se baseado na linha do tempo atual da história humana. Existem carreiras, financiamentos, instituições, livros didáticos e até estruturas científicas inteiras baseadas na ideia de que a civilização avançada só começou depois de 10.000 a.C. Por isso, se admitirmos que existiu uma civilização mais avançada antes do Younger Dryas, isso não seria apenas uma simples adição de informação. Seria como se fosse necessário. Você teria que mudar a própria base da pré-história humana. E esse tipo de mudança não acontece rapidamente na ciência. Mas, de acordo com alguns pesquisadores, as evidências estão lentamente mudando de direção. E é aí que entra outra pergunta surpreendente. Se existiu uma civilização que se desenvolveu por milhares de anos antes de 12.800 a.C., o que será que eles sabiam que nós não sabemos hoje? Porque existem textos antigos da Suméria, Egito e Índia que descrevem tecnologias que parecem impossíveis para a época deles. E embora isso seja frequentemente chamado apenas de mitologia, algumas partes se tornam intrigantes quando você as vê como possíveis memórias de uma civilização mais antiga. Por exemplo, nos antigos textos védicos da Índia, há histórias sobre os chamados Vimanas, veículos voadores que teriam sido usados para transporte e guerra. E o curioso é que eles não são simplesmente descritos de forma fantasiosa. Existem detalhes sobre sua estrutura e princípios de funcionamento. Claro, para a maioria dos estudiosos modernos, isso é apenas mitologia, mas para alguns pesquisadores alternativos, e se isso for apenas um fragmento de uma memória real? Memórias de tecnologia que, com o tempo, foram passadas pela tradição oral até se tornarem mitos ao longo de milhares de anos. Porque quando você perde o entendimento científico sobre algo, às vezes tudo o que resta são simbolismos e histórias. Também existem debates desse tipo sobre alguns textos e entalhes do Antigo Egito. Um dos mais controversos é o complexo do Templo de Dendera. Alguns pesquisadores dizem que os relevos aqui
parecem mostrar algo semelhante a dispositivos de iluminação elétrica. Existem formas que se assemelham a tubos de descarga ou lâmpadas de arco, e há figuras que parecem estar ao redor de um aparato. Para a egiptologia tradicional, isso é apenas iconografia religiosa simbólica, mas alguns engenheiros e pesquisadores independentes acreditam que isso pode ter outro significado. Outro ponto frequentemente mencionado é a precisão incomum das antigas estruturas megalíticas em diferentes partes do mundo. Existem alinhamentos que são quase exatos até frações. Há blocos de pedra tão bem encaixados que quase não se consegue inserir nem mesmo uma folha de papel fina entre eles. Existem câmaras fechadas, com propriedades acústicas que criam frequências de ressonância específicas. E para alguns pesquisadores, isso não parece ser simplesmente resultado de tentativa e erro. Parece ser fruto de um conhecimento científico acumulado ao longo do tempo. Conhecimento que normalmente exige muitas gerações de aprendizado organizado e desenvolvimento institucional. Então a pergunta é: de onde veio esse tipo de conhecimento? Para aqueles que acreditam na teoria da civilização do Dryas recente, dizem que só existe uma resposta que aparece repetidamente nas evidências e nas tradições antigas. Isso veio de um tempo antes da catástrofe, veio dos sobreviventes, veio dos professores que trouxeram o conhecimento restante depois que o antigo mundo caiu, veio dos registros que foram guardados em pedra enquanto quase tudo o resto desaparecia, e veio das últimas pessoas que se lembravam. Como realmente era o mundo antigo, agora imagine este cenário. Não uma civilização global moderna como a de hoje, mas uma civilização avançada que foi se desenvolvendo gradualmente em diferentes partes da Terra. Desde cerca de 30.000 a.C. havia assentamentos ao longo do litoral. Havia centros agrícolas próximos aos rios. Existiam repositórios de conhecimento em lugares com recursos suficientes para sustentar uma grande população. E se você pensar bem, é natural que eles escolhessem viver lá. Porque até hoje, a maioria das grandes civilizações se desenvolve perto da água. Mas então, cerca de 12.800 anos atrás, aconteceu algo para o qual nenhuma civilização estava preparada. Fragmentos de um cometa podem ter atingido a imensa camada de gelo da América do Norte. E a destruição que se seguiu dizem que é quase impossível de entender usando os padrões normais de desastres modernos. Enormes inundações, incêndios em escala continental, caos atmosférico, rápida elevação do nível do mar e desaparecimento das linhas costeiras. E regiões que antes eram organizadas e habitáveis de repente se tornaram impossíveis de habitar. Como a maioria das cidades provavelmente ficava na costa, foram as primeiras a ser apagadas. Porque, à medida que o nível do mar subia rapidamente após a catástrofe, o mar foi engolindo pouco a pouco os antigos assentamentos costeiros. Lugares que antes eram terra seca, agora estão debaixo do oceano. E se esse cenário for verdadeiro, quase todas as evidências da civilização antiga ainda estão literalmente submersas sob o mar até hoje. Os sobreviventes ficaram espalhados, traumatizados e perderam a conexão uns com os outros. E enquanto tentavam sobreviver nesse novo mundo cheio de caos, só conseguiram trazer algumas poucas coisas da antiga civilização. Princípios matemáticos, conhecimento astronômico, técnicas de engenharia e métodos de agricultura. Mas eles já não tinham mais ferramentas suficientes, nem uma grande população. Também não havia mais instituições organizadas que antes preservavam seus conhecimentos. Por isso, eles não podiam continuar de onde pararam. Precisavam começar de novo. Segundo essa teoria, aqui começou a chamada ascensão da civilização. Não como o início da humanidade, mas como uma recuperação. É possível que os sobreviventes tenham ido para lugares mais altos e mais estáveis, montanhas, planaltos elevados, regiões que não seriam facilmente alcançadas pela enchente. Lá, tentaram salvar o conhecimento restante antes que sumisse por completo. Eles construíram monumentos, estruturas de pedra, símbolos e alinhamentos astronômicos que serviriam como memória do antigo mundo. Eles criaram novas comunidades agrícolas com as sementes e técnicas que salvaram. E enquanto a última geração que se lembrava da antiga civilização ia morrendo aos poucos, é possível que tenha sido aí que a escrita começou. Não para criar literatura, mas para salvar o conhecimento antes que ele fosse completamente esquecido. E depois de alguns milhares de anos, de repente aparecem nos registros arqueológicos Suméria, Egito, Vale do Indo e China.
Parece que a civilização surgiu do nada, mas de acordo com essa teoria, eles não começaram do zero. Eles apenas continuaram uma recuperação que começou após a catástrofe. Por isso, talvez o que chamamos de aurora da civilização em 10.000 a.C. não seja realmente o despertar da humanidade, mas sim uma lembrança, a recuperação dos pedaços restantes de um mundo mais antigo. E se a hipótese do impacto do Younger Dryas estiver correta, e se as evidências científicas crescentes de que realmente ocorreu uma catástrofe cósmica há cerca de 12.800 anos estiverem corretas, isso significa que grande parte da história que nos foi ensinada pode estar errada. É possível que não sejamos a primeira civilização avançada na Terra. Talvez sejamos a segunda ou a terceira. Ou talvez sejamos apenas parte de um ciclo repetido de civilização e destruição que já acontece há muito tempo neste planeta. E é aqui que os textos antigos sobre veículos voadores, tecnologias de cristal e sistemas globais de conhecimento ficam ainda mais intrigantes. Porque se olharmos para eles como simples ficção, parecem impossíveis. Mas e se forem mitologia, no sentido original da palavra? Não são histórias criadas, mas memórias preservadas. Verdades escondidas na forma de histórias para serem passadas para as próximas gerações, depois que o antigo mundo foi apagado. E se for assim, talvez os antigos mitos não sejam apenas fruto da imaginação. Talvez eles sejam as memórias restantes de uma civilização que foi engolida pela catástrofe do Younger Dryas. Por isso, para alguns pesquisadores, Göbekli Tepe não é apenas um mistério, é uma mensagem. É como um aviso dos sobreviventes de um mundo perdido. Pessoas que sabiam que estavam vivendo no fim de uma era e queriam informar as futuras gerações que existia uma civilização antes deles. Por isso, a platina no solo, os nanodiamantes nos sedimentos e as microesférulas nos testemunhos de gelo não são apenas descobertas geológicas estranhas. É possível que isso seja uma espécie de marca temporal, como uma marca do dia em que a civilização humana foi literalmente reiniciada. E talvez a pergunta mais importante de todas seja muito simples. Se isso já aconteceu antes, o que nos garante que não pode acontecer de novo? Porque, de acordo com alguns astrônomos, os objetos que possivelmente atingiram a Terra durante o período Younger Dryas vieram de uma corrente de cometas pela qual a Terra ainda passa até hoje. Isso significa que é possível que ainda estejamos na mesma trajetória cósmica. E, de repente, os antigos avisos sobre observar o céu se tornam mais sérios, porque talvez alguns deles não sejam apenas simples superstições. Talvez sejam avisos de sobrevivência vindos de pessoas que viram com seus próprios olhos do que o céu é capaz quando a humanidade para de vigiá-lo. E agora, a pergunta não é mais se já aconteceu uma catástrofe antes. A verdadeira pergunta é: estamos preparados caso aconteça de novo?